Pronto. Vamos iniciar o nosso encontro santo da semana. E esse encontro santo, como eu estava falando para vocês, vai ser maravilhoso, está maravilhoso, porque o ensinamento é muito especial. É muito especial porque a gente quer se conectar com Deus. A gente sente essa necessidade, né? Como a nossa mente, ela atrapalha essa conexão, porque é uma mente barulhenta, com muitos julgamentos, é uma mente que está ali, na verdade, para atrapalhar a verdade, atrapalhar o conhecimento. A gente, a nossa, na nossa situação humana aqui, com essa mente ego, a gente sente muita falta da conexão, né? De sentir. E a gente fica muito perdido com relação aos direcionamentos que a gente toma, a gente tem dúvida, a gente nunca opera da certeza, né? A gente sempre tem dúvidas se realmente estamos ouvindo a voz de Deus, se realmente estamos seguindo o comando certo, qual é o melhor caminho a seguir, o que devemos fazer. Tudo isso surge quando a gente começa a ser consciente, né, em todas as nossas ações, a gente começa a perceber que a gente fica em dúvida muitas vezes. Qual é o caminho certo? Vou pedir licença para vocês, só vou fechar a janela aqui que está vindo o barulho da rua e acaba. Eu acabo ficando, me distrai, eu tenho esse problema. Gosto do silêncio. Então, queridos, voltando aqui, falando da conexão e do quanto a gente precisa entender qual é o posicionamento de Deus dentro de nós, qual é o comando certo dentro de nós, Jesus nos traz hoje uma clareza muito grande com relação a isso, que é através do Espírito Santo. Nós já sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, como o ego também habita. Então, eu tenho sempre dois comandos dentro de mim. Eu tenho sempre dois comandos dentro de mim. O ego, ele é o que fala primeiro e o que fala mais alto. O meu julgamento sempre vai ser o meu impulso. O que eu acho, o que eu percebo, o que eu percebi e o que eu julguei, sempre vai ser aquilo que vai falar primeiro. O medo sempre vai vir na frente. A defesa, né? Ele sempre vai ser esse impulso. Mas o Espírito Santo, ele sempre vai ser a resposta que a gente vai buscar. Então a gente sempre fala, aquela pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo estava com aquela pessoa. E a gente acha que o Espírito Santo, ele é uma experiência mística que às vezes a gente pensa que não tem nem direito de senti-lo e de vivenciá-lo. E aqui Jesus vem desmistificar tudo isso, falando primeiro que o Espírito Santo ele habita em todos nós e que o Espírito Santo é a voz que fala por Deus dentro de nós. Então, o Espírito Santo ele sempre vai ser a resposta certa, o comando certo, aonde eu tenho que buscar ouvir. Aí, ok, Camila. O Espírito Santo é o que conhece o meu espírito, é o Espírito Santo que fala por Deus, fala pelo meu ser, fala pela minha essência. Mas como que eu me conecto com ele? Como que eu reconheço? E aí Jesus fala, para você reconhecer a voz que fala por Deus dentro de você, você tem que começar a compartilhar essa voz. E essa voz
ela vai refletir uma ideia de cura. Então, Jesus vem nos dizer o seguinte: o Espírito Santo é a ideia de cura. É uma motivação para unir. É uma motivação para amar. E as ideias funcionam da seguinte forma, como todas as ideias, sendo do ego ou sendo de Deus. Quando eu compartilho, eu aumento em mim. Eu preciso estender, eu preciso compartilhar para ela aumentar em mim. Então, Deus criou a nossa mente de uma forma tão maravilhosa que, se eu compartilhar o que o Espírito Santo, a ideia do Espírito Santo, que é sempre uma ideia de cura, e a gente vai desenvolver um pouquinho mais nisso para entender melhor, eu vou estar aumentando essa voz em mim. Então, a gente que está iniciando na caminhada, provavelmente essa voz está muito baixinha. Eu não estou escutando. Eu estou escutando o meu ego, muito forte muitas vezes. Minha opinião, minha forma de enxergar, o que eu acho certo, o que eu acho que tem que ser feito, o irmão, olhando muito o erro do irmão, julgando o irmão pelo erro que eu acabei de observar, me distanciando dele, né? Criando repulsas, criando mágoas, criando frustrações. E assim a gente vai ouvindo o nosso ego. Essa voz é muito familiar para nós. Mas o Espírito Santo, ele é um chamado dentro de nós, é um chamado de cura. E essa voz eu vou ouvir cada vez mais quando eu convidar para vir. O Espírito Santo, ele só chega com o meu convite. Eu só consigo ouvi-lo com o meu convite. E ele só vem com o meu convite. Então, sempre que eu quiser olhar uma situação que está me causando conflito, eu tenho um irmão, eu tenho uma situação que veio, me tirou a paz. Eu tenho uma situação que veio que me deu raiva. E eu estou associando ao irmão. Eu estou associando o meu ego, né? O meu ego sempre associa o motivo da minha frustração, da minha raiva, da minha decepção, da minha angústia, ele sempre associa a um outro ou a uma situação. Então, o ego sempre dissocia da tua mente todo o teu estado emocional, ele coloca ele para fora. Então, assim, é para te não enxergar o que realmente está te causando a dor, que são os teus pensamentos sem amor. Então, o ego te coloca essa perspectiva em uma situação de que o culpado é o outro, que o outro não está atendendo à tua expectativa, o outro não está fazendo de acordo com o que você achava que deveria ser, o outro não está se comportando de acordo com o que você gostaria, o outro agiu de um jeito que feriu os critérios que você tem. Então, o ego sempre vai te colocar nessa perspectiva que o outro, ele vai ser sempre a causa da tua frustração. E ali ele te mantém inconsciente e distraído do teu real poder e da tua real integridade como filho de Deus. Invulnerabilidade, completeza. E aí, a partir do momento que uma vontade em mim, a partir do momento que algo em mim para isso, para essa voz e fala assim: eu não quero mais ver o irmão desse jeito. Eu não quero mais compartilhar dessa situação dessa forma. Eu não quero continuar vendo a situação desse jeito. Isso está me ferindo. Isso está me deixando com raiva. Eu preciso chamar pela cura. Esse é o chamado do Espírito Santo dentro de você. Essa é a voz por Deus que você pediu e vai falar com você. E vai te trazer o que você precisa para curar a situação. E o que a gente precisa para curar a situação? Que a gente não esqueça
Quem chegou aqui depois, deixa eu ver, Lari, Glau, boa noite. Boa noite, queridas. Bem-vindas. Então, voltando. Quando eu chamo pelo Espírito Santo, eu estou aumentando a voz dele dentro de mim. Isso vai ser um exercício que é um treinamento, claro, o curso ele já proporciona isso para nós, né? Essa outra perspectiva de a gente lidar com as situações da vida, que ao invés de projetar para fora, olhar para dentro da mente. Então, a partir do momento que eu aceito essa perspectiva que o Espírito Santo me traz de curar a minha mente, e eu a chamo em todas as situações que eu estiver consciente, querendo quebrar esse ciclo do ego, eu estou fortalecendo a voz de Deus dentro de mim. O Espírito Santo vai falando cada vez mais alto. Então, o Espírito Santo é um chamado para cura. É um chamado para o quê? Para expiar os meus pensamentos. A expiação não é a forma como Jesus nos fala que vai ser desfeito os nossos pensamentos errados. Os pensamentos sem amor, ele quer que a gente faça o quê? Expie, que é o remédio que Deus deu para a gente. Espiar é o quê? Desfazer esse pensamento na mente. Espiar é desfazer o erro, a forma de você perceber individualizado, a forma de você perceber da sua maneira, na sua interpretação, porque ali é ego, né? Nós chegamos aqui no mundo e interpretamos tudo sozinhos a partir do ego. E agora a gente precisa desaprender isso. E o chamado à cura, o chamado a curar o pensamento sem amor aqui, é o chamado pelo Espírito Santo. É o chamado para expiar esse pensamento. Então, ao invés de eu ir lá, poxa, o irmão está sendo ingrato comigo, ele está fazendo essa situação aqui, e eu estou chateada porque ele está sendo ingrato, ele não está sendo legal, ele não... Quando você percebe essa fala do ego, esse enredo na tua mente, e você entender que você precisa chamar pela cura, que você precisa expiar o que aquela situação vem te mostrar, você vai chamar pelo Espírito Santo, você vai chamar pela voz que fala por Deus. Todo chamado ao Espírito Santo é o chamado pelo amor de Deus. Você está deixando o amor humano e pedindo pelo amor de Deus, o amor que Deus tem para você, para nós, para todos. Você está falando não. Eu quero o amor de Deus aqui. Eu quero a forma como Deus enxerga essa situação, eu e o meu irmão. Então, eu chamo pelo Espírito Santo para ele trazer a cura. Então, é o chamado para unir. Quantas oportunidades eu tive no meu trabalho e ainda tenho de trabalhar esse chamado do Espírito Santo, chamar o Espírito Santo para curar minha mente. Eu lido com o saque, muitas vezes, com assistência técnica. E a assistência técnica, eu já conversei sobre isso até no grupo anterior, é a empresa querendo defender a sua parte, é o cliente querendo fazer... Quem é o culpado? E é aquela coisa, né? Quem é o culpado? Eu quero a minha parte, eu não sou culpado, o culpado é você, você que é o culpado. Então, é um grande exercício. É um grande exercício. Muitas oportunidades nos são oferecidas, mas diariamente, mas eu percebia muito o meu trabalho sendo uma ferramenta muito grande de eu praticar expiação. E aí, muitas vezes eu chegava para o cliente querendo me defender, como empresa, né? Não importa, defendendo a empresa. Então, eu chegava na defensiva. Ó, isso aqui não é responsabilidade minha, isso aqui é responsabilidade tua. Eu chegava assim, o cliente estava assim também. E tinha muitas ranhuras, muitas ranhuras.
porque, claro, é ataque, e aquilo é nítido, porque Jesus fala, pelos frutos a gente conhece quem que a gente está escutando o comando. Pelos frutos a gente conhece. Quando você escuta o amor, ele vai pacificando tudo, ele vai harmonizando tudo. As situações, quando você está escutando o ego e continua fomentando, você continua fomentando a discórdia, alguém sai insatisfeito, alguém sai chateado, não termina em paz. Então, no meu dia a dia, contando para vocês aqui a minha experiência com essa ferramenta, eu tive e tenho ainda, mas eu pude viver muitas oportunidades de pedir pelo Espírito Santo. Quando eu via que eu chegava na minha perspectiva ego, tipo de querer saber o que que era minha responsabilidade, o que que era dele, e o que que ele falava que era minha responsabilidade e eu não achava que era, eu falava que não. Até que eu via aquele estado emocional todo ruim, eu começava, opa, lição, né? Eu demorava um pouquinho para lição. Aí eu parava. Eu parava e começava a chamar pelo Espírito Santo. Eu falo, não, Senhor, aqui eu quero a cura, eu quero a união e eu quero a integridade. Eu te entrego todos esses meus pensamentos do que é para ser, do que não é para ser. E eu quero que você venha aqui e traga amor e união para mim e para o meu irmão. Eu quero que você venha aqui e eu estou pensando. Aí eu olhava o que eu estava pensando. Ó, estou pensando que o irmão não tem direito a isso, que o irmão não tem, o irmão está sendo. Ah, enfim, eu falava, eu colocava todos os pensamentos que estavam ali dentro de mim para ele. E eu falava, eu te entrego esses pensamentos e eu quero os teus, porque eu estou vendo que aqui só tá separação e desunião, e eu quero você. E assim eu ia trazendo o Espírito Santo no meu dia a dia, no meu trabalho, em várias situações, e a gente começa a ficar muito sensível a isso. Porque você começa a enxergar que a partir do momento que você chama pela voz de Deus, que você chama por ele, você é atendido. Qualquer brecha que a gente dá para ele entrar, ele vem iluminando e você, com o convite que ele faz, você vai fortalecendo essa luz. O Espírito Santo é essa ideia que eu falei, eu quero amor e paz. Então ele não é nada que vai vir em mim, eu vou falar em línguas e eu vou sair. Não, não. Ele é uma ideia que vem comigo todo dia, em todos os momentos, pedindo pelo amor do Pai, pedindo pela mente do Pai, pedindo pedindo pela união, pela verdade que temos eu e o irmão, por mais que eu não enxergue, por mais que eu veja o meu irmão como um ser diferente de mim, separado, totalmente fora e nada a ver comigo. É eu saber que em verdade não é assim e que eu quero que o Espírito Santo desfaça e cure a minha mente. E aí eu pude presenciar muitos milagres, porque ele vem, a gente começa a entregar para ele, e ele vem conduzindo a coisa onde tudo se harmoniza. Primeiro que você já muda a vibração. Primeiro que você já abandona aqueles pensamentos que você está ali na hora, aquilo já parece que a tua vibração já muda. E a resposta no irmão é imediata. Porque também muda a vibração do irmão, porque em mente estamos todos unidos. Então, olha que interessante isso, gente. Olha que fantástico isso. O Espírito Santo é uma ideia dentro de você de amor, de união e paz que você vai ter que chamar. Só que o maravilhoso é que você só precisa chamar. Só chamar, ele faz o resto todo, você não precisa desfazer nada. Esse é o grande presente que Deus nos deu. É a gente não precisar desfazer essa confusão que a gente fez na nossa mente com o ego. A gente não precisa desfazer, a gente precisa só pedir que seja desfeito. É muito
Muito importante a gente saber, porque a gente fica buscando conexão aqui fora com o Espírito Santo, buscando conexão com Deus aqui do lado de fora, aonde ele habita na minha mente como uma ideia que precisa ser compartilhada para aumentar em mim. Tudo que eu compartilho, eu aumento em mim. E aí Jesus fala aqui no capítulo não, desculpa, o subcapítulo 1, o convite ao Espírito Santo. Ele fala o seguinte, no parágrafo 1, Qual é a página, Camila? 78, que é no capítulo 5, subcapítulo 1, tá? Obrigado. Página 78. Para a gente ter uma ideia, ah, onde Jesus sempre nos leva aqui para o mundo dos pensamentos, o mundo das ideias, o mundo, a realidade do mundo, ela reside na nossa mente. As nossas mentes criam o mundo que vemos aqui fora. Então, o mundo é um mundo de ideias, porque a mente, ela o quê? Ela pensa. Qual é a característica da mente? Pensar, interpretar. Então, é ali onde o Espírito Santo age. Mas renovar a interpretação, renovar os pensamentos. Então, aqui ele fala o seguinte, no parágrafo 1, a partir da frase 14. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Aí ele explica: vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos. Aí ele fala o seguinte: olha o que ele está nos ensinando aqui. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número do que neles acreditam, mais fortes passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz: tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus, e usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. Então, aqui Jesus nos fala que o ego associa o dar com perder, porque ele nos associa ao mundo material. Se eu tenho uma banana e eu divido, eu fico com menos. Ele associa tudo à matéria. Porém, o mundo é criado nas ideias. E aí ele traz esse conceito. Se os pensamentos, se a lei da mente é fortalecer o pensamento, compartilhando esse pensamento, toda vez que eu compartilho o Espírito Santo, a ideia do Espírito Santo de amor e cura, de união, eu estou fortalecendo. Eu estou fortalecendo a luz em mim, no outro e no mundo, porque todos somos beneficiados a cada pensamento que sai de todas as mentes. Todos somos beneficiados. Então, a partir do momento que eu resolvo compartilhar esse pensamento de não, eu chamo o Espírito Santo, aqui eu chamo a cura desse pensamento sem amor aqui. A partir do momento que eu invoco essa ideia, eu a fortaleço em mim, no outro e no mundo. Eu estou aumentando a vibração do mundo. Mas vamos falar de mim e do irmão, tá? Vamos falar de mim e do irmão. Eu quero entrar aqui na Voz por Deus, na Voz por Deus, que é o subcapítulo 2, na página 80. E eu quero ler a seguinte frase.
O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, que é a mentalidade que abre espaço para o amor de Deus. A decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. De novo, o Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa. A decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. Vocês estão compreendendo, meus queridos, que o Espírito Santo ele é a motivação para eu curar esse senso de separação que o meu ego vê em mim e nos meus irmãos. Sempre que eu tiver essa motivação de curar a separação que o ego coloca na minha perspectiva, sempre que eu tiver essa disponibilidade, eu estou chamando pela voz que fala por Deus, eu estou chamando pelo Espírito Santo. E quanto mais eu trago essa motivação, que ela parte de uma ideia, de um pensamento de cura, mais eu fortaleço em mim. Essa luz vai ficando tão forte em mim, a partir do momento que eu vou compartilhando, que não vai ter uma leve irritação que vai passar despercebido por você mais, sem você chamar por ele. Não vai ter. Porque hoje a gente é muito condizente com os nossos sofrimentos. A gente passa muito medo, muita raiva, muita tristeza, muita frustração, e a gente passa e a gente aguenta. A gente vai pegando, vai vivendo, e a gente às vezes vai deixando aquilo ali, e a gente vai anestesiando de outras formas, a gente vai buscando um prazer, a gente vai buscando as fugas disso, a gente vai buscando as fugas aqui no mundo, né? O que o mundo te oferece para fugir disso. Agora, Deus te oferece outra coisa para fugir disso. Deus te oferece o Espírito Santo. A gente só vai buscar o alívio no mundo quando não entendeu que tem a melhor ajuda possível que vai realmente curar você, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai atuar na tua mente. Ele vai tirar aquele pensamento que está te machucando. Ele vai limpar aquele pensamento que está te causando dor. Não adianta a gente querer camuflar as nossas tristezas querendo fazer um passeio no shopping. Não adianta a gente querer tomar vinho toda noite. Não adianta a gente querer anestesiar as nossas emoções pesadas, que são reflexos da nossa mente pensando errado, com as anestesias que o mundo oferece, distraído às vezes, em telas o tempo todo, a gente foge. Então, a gente precisa estar consciente do que está se passando conosco, do nosso estado interior, da nossa emoção, a gente precisa estar presente, atento. Claro que a gente não vai estar 24 horas por dia atento, o foco ele vai sendo treinado. O Espírito Santo vai nos trazendo para o momento presente cada vez mais. Mas sempre se eu estou me propondo a aprender o que esse curso está me trazendo, eu preciso estar em alguns momentos atento às minhas emoções, porque a emoção ela é um grande sinalizador. O pensamento a gente às vezes não sabe o que está se passando na nossa mente, mas a raiva a gente sabe que está passando, não é assim? A gente não sabe quando está passando raiva? Quando está muito triste? Sabe? A emoção é um grande sinalizador. Por quê? Porque todo pensamento traz de brinde uma emoção. E se a minha emoção não é paz e alegria, que é o que Deus tem para mim, é porque eu estou ali no ego. Eu preciso curar aqueles pensamentos ali. Tem lição para mim. O meu remédio já está ali me aguardando. O meu remédio já está ali. É só eu chamar, é só eu me ater a isso. Então, meus queridos, essa ideia de cura, ela tem que ganhar força dentro de vocês.
Você vai compartilhar sempre. A gente tem inúmeras oportunidades, inúmeras, todos os dias em convivência com os nossos irmãos. O calo é pisado todos os dias, todos os dias. Então, todos os dias a gente tem oportunidade de curar mais um pouco, até que a voz vai ficando de novo tão forte, a luz vai ganhando um espaço tão grande dentro da nossa mente que o ego passa trabalho. O marvado do ego começa a passar trabalho. A gente finalmente começa a virar o jogo, porque ele vai perdendo força. A luz vai entrando, essa ideia que a gente quer, eu não quero mais isso, eu quero amar aqui, eu não quero julgar dessa forma, eu estou aqui, se eu estou me sentindo dessa forma é porque eu estou julgando errado. Eu não quero isso. Eu quero o amor de Deus, eu quero a união, eu quero ver como Deus vê. Jesus aqui nesse capítulo fala, eu já disse a você que você tem que aprender a pensar como Deus pensa, porque você habita na mente de Deus. Enquanto você pensar diferente de Deus, você está aí escravo das emoções e do mundo, à toa, né? Porque Deus já nos deu toda a resposta com o Espírito Santo. Ele falou: ok, filho, você quer ser um indivíduo que pensa, então você quer sair do conhecimento do Espírito? Ok. Então, para você fazer isso de forma certa, olha como Deus nos honrou. Para você fazer isso de forma certa, eu vou te dar o Espírito Santo, que ele vai purificar o teu pensamento de tal forma que você vai ser praticamente tão feliz como você é no céu, com o conhecimento do Espírito. Eu vou fazer o teu pensamento ficar tão parecido com o que é a tua verdade, que você vai ser muito feliz. Então, o Espírito Santo vai agindo na nossa mente, vai trazendo pensamentos, vai. E assim, gente, não tem receita, cada um vive a sua experiência de uma forma. Por isso que é tão importante a gente só entender que a gente tem o Espírito Santo em nós e ele precisa, a sua voz precisa ser fortalecida. E a sua voz é uma ideia, tá? É um pensamento. Não vai vir um anjo falar contigo, não vai vir. Eu falo isso porque às vezes a gente espera de novo experiências místicas de conexão, mas tudo que a gente precisa está dentro de nós e da nossa mente. E a lei da mente é compartilhar para expandir, compartilhar para aumentar em mim. A gente pode perceber isso. A gente até fala que uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Isso até tem um ditado que fala isso. Um pensamento que você reencena muitas vezes aqui, uma história que você conta, um pensamento que você vai contando, ele vai ganhando tanta força que quando você vê, é só isso que está dentro aqui dominando a tua mente. O pensamento, aí você vai falando sobre isso, você vai compartilhando, e isso vai ganhando força dentro de você. Por isso que Jesus, quando ele vai fazer o treinamento, na parte dos exercícios, ele nunca fica falando muito do ego. Ele fala da verdade de Deus. Ele fala dos pensamentos de Deus, porque tudo que eu coloco foco e compartilho é o que aumenta. Então, se eu tenho alguma coisa, algum problema, eu preciso emagrecer. Quanto mais eu falo sobre emagrecimento, quanto mais eu penso em dieta, quanto mais o meu foco fica no problema, maior ele se torna. Maior ele se torna. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente está compartilhando, porque maior ele se torna. Ele nos ensina, foca na luz, compartilha a luz, que o escuro sai por ele mesmo. As tuas
mazelas, né? Que às vezes você o quê? Você desconta na comida, na tua ansiedade, você acontece de usar às vezes a comida como o que a gente estava falando para aliviar, né? Porque o prazer ele é essa distração para a gente anestesiar e se distrair do que aonde realmente a gente precisa ir. Então ele fala, foca na luz, para a luz aumentar em você. Porque quanto mais conectado você se sentir, quanto mais em paz você se sentir, você não vai precisar descontar tanto nas coisas que não te fazem bem. Você vai precisar de menos bengala, né? Então, a gente precisa entender que toda ideia, tudo que a gente está compartilhando, a gente está aumentando dentro de nós. Então, se eu estou compartilhando problemas o tempo inteiro, eu só estou fazendo dele maior. Se eu estou compartilhando o que é de errado no irmão, se eu estou o tempo inteiro olhando o que o irmão tem de errado e o que o irmão não faz certo, se é esse o meu foco, se é essa a minha fala, se é esse o meu escopo, isso vai estar cada vez maior, isso vai estar ganhando cada vez mais força dentro de mim. E isso é algo que eu tenho que ter muito, eu tenho que estar claro disso. Por isso que aqui, em Um Curso em Milagres, ele traz tantos pensamentos bons da verdade para a gente focar ao longo do dia. O exercício é isso, é focar em bons pensamentos verdadeiros, que você vai focando, você vai falando e você vai aumentando isso dentro de você. O Espírito Santo, ele só vai ganhar voz alta dentro da tua mente quando você for compartilhando ele, compartilhando essa ideia, essa motivação de curar a separação, de te unir ao teu irmão. Então, isso é muito importante. Ele está dentro de você e vai da tua tomada de decisão, da tua motivação, querer aumentá-lo e expandi-lo. Quer ouvir o Espírito Santo? Quer ser guiado por ele? Porque ele trabalha com a tua mente certa, com a mente que Deus deu para ti. Você quer? Então, fique atento. Fique atento para chamar por ele em muitas situações do teu dia. Fique atento para você se acostumar o tempo inteiro, em muitas situações, Espírito Santo, vem aqui, me ajude que a minha mente está me dominando aqui e eu não quero mais. Eu tomo uma outra decisão. Porque eu posso tomar uma decisão diferente, não posso? Posso ou não posso? Posso. Eu posso continuar querendo olhar daquela forma aquela situação, querer continuar pensando do irmão como eu penso. Posso querer continuar? Posso. Posso querer mudar? Posso. Eu controlo a minha mente, aonde eu direciono ela. Eu tenho o comando. Eu preciso me apropriar desse comando. Senão, a minha cura não acontecerá. Eu preciso reconhecer. Isso aqui é falso. Se eu não estou em paz, se eu não estou em alegria, eu estou escutando o meu ego, decidi errado. Posso decidir diferente agora mesmo. Então, o Espírito Santo, olha o que Jesus fala aqui, que vai nos ajudar ainda mais. O Espírito Santo é um modo de escolher. O Espírito Santo é um modo de escolher. O Espírito Santo é o teu guia na escolha. Aí o seguinte, a voz do Espírito Santo, escuta, olha que lindo que ele fala aqui, um grande ensinamento, porque a gente, às vezes, pode confundir, né? Um julgamento nosso com a voz do Espírito Santo. Então, olha o que ele fala aqui sobre a voz de Deus. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra.
A voz por Deus é sempre quieta, porque ela fala de paz. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente ela te relembra. Ela lembra. A voz por Deus é sempre quieta, porque fala de paz. Ninguém ganha com a discórdia, ninguém. Que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Aqui a gente tem essa frase, né, na Bíblia que ele fala: que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escuta a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Tu não podes perdê-la, mas podes não conhecê-la. Assim sendo, ela está perdida para ti, até que escolhas certo. E escolher certo é escolher pelo Espírito Santo, é escolher pela alma. A escolha pelo Espírito Santo reflete a escolha pela alma. Você não mais vai estar enganado pela mente. Você vai escolher pela alma, que é a tua verdade. Aí, quero ler só mais uma frase aqui, antes de passar para um próximo tema que a gente vai trazer, que é sobre a culpa. O Espírito Santo é a ideia da cura. De novo, ele traz que o Espírito Santo é uma ideia, uma forma de pensar, um pensamento, uma vontade, uma motivação. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada. Sendo o chamado daquele que fala por Deus, é também a ideia de Deus. A ideia do Espírito Santo compartilha as características de outras ideias, porque segue as leis do universo, do qual faz parte. Olha a lei do universo. Escutem a lei do universo. Ela é fortalecida ao ser dada a outros. Aumenta em ti na medida em que a dás ao teu irmão. Então, Deus fez o mundo assim. Tudo que eu compartilho com o meu irmão, eu aumento em mim. Como é bom amar nesse mundo, hein? Como é bom amar nesse mundo, hein? Porque Deus criou assim. Tudo que eu ofereço ao meu irmão, eu aumento em mim. Olha só. Olha como ele criou o amor. Eu dou para receber. Tudo que eu ofereço, eu aumento em mim. Eu ofereço alegria, eu aumento a alegria em mim. Eu ofereço cuidado, eu me sinto mais cuidada. Eu ofereço segurança, eu me sinto segura. Todos os aspectos do ser, da essência. Tudo que eu dou, eu tenho, eu aumento. Aí ele fala que a nossa mente, ela não pode ter o que ela não escolhe ser. Aí eu quero alegria. Aonde que eu quero alegria? Ah, eu vou procurar fazer alguma coisa aqui fora que me deixe alegre. Às vezes. Quem vai me trazer alegria, né? A gente às vezes quer procurar alegria em algo externo a nós, né? A gente não quer ser a alegria. A gente não quer ser a alegria. A forma de aumentar a alegria em nós é sendo alegria. Então, Deus nos libertou de tudo que tem aqui fora. E Ele nos fez como filhos, e Ele é a nossa fonte, um canal de puro amor, onde eu compartilho e eu recebo. O meu copo é sempre cheio. E quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. E aí, às vezes, a gente está aqui, se sentindo tão vazio.
e não tem nada para dar, querendo, esperando que o outro preencha, que o outro encha, que o outro traga. E essa perspectiva de eu esperar que o outro traga o que eu tenho que dar para receber, me deixa sempre no vazio, e eu não sei por quê. É importante a gente saber disso, não é? Qual é a lei do universo? Qual é a lei da tua mente? Tudo que você quer, paz, alegria, segurança, ofereça que você recebe. Ofereça que vai vir. E para te oferecer, você tem que chamar por aquele que te proporciona, né? Essa abertura. Porque se eu estou com a minha mente o tempo inteiro pensando, julgando, criticando, como é que eu vou oferecer essas coisas? Não vou. O meu estado emocional vai estar totalmente deteriorado. Então, a gente tem que entender aonde que é a nossa fonte. Toda vida que o ego te coloca a perspectiva que a fonte é o teu irmão, não aceite. Chame pelo amor de Deus, porque a tua fonte é ele e ele te abastece para te dar. Ele te prepara para você amar. Aí, eu vou, na verdade, pelo nosso tempo, eu quero deixar a parte da culpa. Quem sabe a gente, se não der nesse encontro, a gente fala no próximo, porque eu não quero deixar de citar o subcapítulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho. Estão todos aí? Todo mundo, sim? Aham. Então tá bom, sorriso no rosto. Tem que dar alegria para receber alegria. Fiquem felizes que hoje vocês tiveram boas informações. Ah, gostei do coraçãozinho, Claudinha. Fiquem felizes que ai, Luiz Felipe, gostei, gostei. Então tá, quero ver sorriso, quero ver sorriso. A decisão a favor de Deus. Eu preciso ler um pouco do que Jesus nos ensina aqui nesse último subcapítulo, porque é simplesmente fantástico. Ele fala que o momento é agora, tá? O céu não pode mais esperar. A gente não pode esperar pelo céu. O momento é agora. Chamar pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus na tua vida, é agora. É agora. Esquece essa de que é no futuro, o teu estado perfeito vai ser num futuro, vai ser quando você desencarnar que você vai. Não. O céu é agora, o céu é um estado mental onde você se conecta com o amor e somente com o amor. Então, o céu não pode esperar, você não precisa esperar pelo céu. O céu começa agora, o teu caminho para ele é agora. Aí ele fala o seguinte, só para a gente entender um pouquinho, vamos falar um pouquinho com o nosso ego agora, que nos enche de medo, tá? E que acha que se ele não tiver no controle, o danado, a gente está perdido. E que se acha que se a gente não fizer daquele jeito, meu Deus, vai ser o Deus nos acuda e o que será do nosso amanhã? Amanhã estamos perdidos. Então, olha o que você vai falar para ele agora, tá? Escuta aqui de coração aberto. Realmente acreditas que és capaz de planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que ele? O ele que ele diz, o Espírito Santo, nosso Pai. Tu não precisas ser, olha só, tu não precisas ser nem cuidadoso e nem descuidado. Precisas simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado por ti. Deus cuida de ti porque te ama. A sua voz lembra-te sempre de que toda a esperança é tua devido ao seu cuidado. Tu realmente acreditas que podes fazer uma voz capaz de abafar a voz de Deus? Realmente acreditas que podes imaginar um sistema de pensamento que possa separar-te dele?
Realmente acreditas que és capaz de planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que ele? Tu não precisas ser nem cuidadoso e nem descuidado. Precisas simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado por ti. Deus cuida de ti porque te ama. Quantas vezes a gente achou que se a gente não cuidasse de nós mesmos, ninguém o faria? Quantos dias a nossa mente fala que a gente está sozinho nesse mundo? Sozinho em que sentido? Em que a gente tem que fazer por nós mesmos tudo, senão a gente vai perecer. Quantas vezes a nossa mente nos distanciou dessa verdade aonde o nosso Pai, ele fala aqui, cuida de nós o tempo inteiro. Deus cuida de ti porque te ama. E o que a gente faz, a gente atrapalha bastante ele, coitado. A gente atrapalha, que a gente se mete. A gente usa a nossa mente, a nossa ferramenta para atrapalhar. Por quê? Por que que a gente atrapalha? Porque a gente acredita no oposto. E a danada da nossa mente tem poder acreditando. A danada da nossa mente tem poder acreditando. Então a gente começa a acreditar em coisas que o ego nos traz, de escassez, de limitação, de individualismo, e aí, a partir disso, todo medo em várias formas, a gente acreditando nisso, vive essa realidade. E Deus ali, 24 horas, trazendo, trazendo o Espírito Santo para ti, a ideia, tentando te chamar, trazendo a expiação, querendo com que você cure a mente para ela parar de criar de forma equivocada. Apenas te é pedido que devolva a mente a Deus tal como ele a criou. Apenas te é pedido que devolvas a tua mente a Deus tal como ele a criou. Ele só te pede o que te deu, sabendo que essa doação vai curar-te. O momento é agora. Foi, Qual é, Jefferson? qual é a página que tu tá? 95. Ah, tá. Obrigado. Agora eu vou para 96. Então, eu quero deixar essa última parte aqui para a gente ter. Aqui Jesus nos ensina, na página 96, para quem tem o livro, a nossa única obrigação. Olha como é fácil o que ele nos pede, gente. Tudo bem, a gente precisa treinar e a gente precisa estar atento. Tu tá rindo, Jefferson? É fácil, sim. É fácil, sim. Difícil é planilha de Excel cheia de cálculo? Ah, o que ele está pedindo aqui? Difícil, difícil é fazer matemática hoje sem a calculadora? Isso que ele está pedindo não é difícil. Olha, olha, olha só o que ele nos pede. Olha o que ele nos pede. Eu vou ler aqui para nós. Estou fazendo com que o plano de Deus seja perfeitamente explícito para ti. E também vou te dizer qual é a tua parte nele e como é urgente que ela seja cumprida. Sempre, agora prestem atenção, pessoal. Era antes para estar prestando atenção também, mas agora redobre. Sempre que não estás totalmente alegre, é porque reagiste com falta de amor em relação a uma das criações de Deus. Sempre que não estás totalmente alegre, é porque reagiste com falta de amor em relação a uma das criações de Deus. A decisão de reagir desse modo é tua e pode, portanto, ser desfeita.
A decisão de reagir desse modo é tua e pode, portanto, ser desfeita. É o que a gente falou. Podemos ou não mudar a decisão? Podemos e devemos. Não pode ser desfeita pelo arrependimento no sentido usual, porque isso implica culpa. Então, Jesus quer que a gente pegue a culpa, faça assim uma bolinha dela e jogue no lixo, porque a culpa, ela não vai te servir de nada. O quanto de vocês tem se sentido culpado porque errou? Vocês já se sentiram culpado porque erraram? Já, isso muitas vezes ficou, às vezes, uma situação que você errou e você ficou se culpando pelo erro. Acontece, não acontece? Acontece de a gente se culpar pelo erro. Mas Jesus fala para a gente fazer o seguinte: a culpa não é o caminho que eu quero que tu sigas, porque a culpa, ela vai reforçar o erro dentro de você. A culpa, você vai estar focando no erro, e eu estou aqui, tudo que eu estou te falando é o seguinte: dá os teus erros para mim. Não tenha culpa. O que você precisa fazer é o seguinte, aí ele explica. Aqui que ele entra. Olha só. A tua parte é meramente voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Olha o que ele fala. Porque antes de eu repetir isso, eu quero falar aqui de novo da culpa, ó. É no parágrafo 5 que ele fala. Se te permitires sentir culpa, vais reforçar o erro, ao invés de permitires que seja desfeito para ti. Então, ele só quer desfazer o erro. E para ser desfeito o erro, eu tenho que fazer o quê? Voltar no pensamento. Aí ele diz: a tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Dize a ti mesmo da maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente à tua mais leve invocação. Aí ele ensina, olha aqui o que ele ensina. Ele ensina o que a gente tem que fazer. Quando a gente errar, não precisamos nos culpar, porque ele cuida dos nossos erros, se a gente o entrega no ponto onde eles foram feitos. Aí ele fala, chama pelo Espírito Santo e fala para ele com a mais pura sinceridade do teu coração. Devo ter decidido errado, porque não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma, porque quero estar em paz. Não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Olha a total misericórdia que Deus nos oferece. Olha a total misericórdia, o perdão dos nossos erros. Ele não fala, os seus pecados já foram perdoados. Isso significa entrega os teus pensamentos. Eu não estou aqui para te culpar e julgar. Deus não faz essa, Deus não tem essa limitação humana. Ah, você fez isso, você vai pagar por isso. Deus não retribui mal com mal. Deus não fica te julgando pelos teus erros. Quando você fica na culpa, achando que aquele erro é a causa de todo o mal para o outro, para você, você está tirando o poder de Deus, você está iludido no teu poder. A cura já foi feita para isso. O desfazer disso já aconteceu. E ele tem que estar presente na tua mente. Então, ao invés de eu ficar me culpando pelos meus erros, eu tenho que entregá-los ao Espírito Santo para expiação. Eu vou perceber o meu estado interior. E aí ele fala: devo ter decidido errado porque não estou em paz.
Tomei a decisão por mim mesmo, mas vou tomar outra decisão. Quero tomar diferente. Quero decidir de outra forma, porque eu quero a paz de Deus para mim, para o irmão. Não me sinto culpado, porque eu sei que o Espírito Santo vai desfazer tudo isso a partir do momento que eu abrir a minha mente para desfazer esse pensamento. Então, o Espírito Santo vai desfazer as consequências do meu pensamento errado, porque eu não quero mais pensar assim. E eu escolho permitir, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Então, é tão simples a salvação. Tudo nos foi dado. O Espírito Santo, ele é a resposta para todos os nossos problemas. Ele é o guia para todos os nossos questionamentos. Ele é a ideia da cura da separação. Ele é a ideia da união, é a ideia do amor. Ele é a ideia do nosso espírito. Ele é a ideia de Deus. É a ideia de Deus na nossa mente. É a ideia dele que vai trazer o pensamento de Deus para a nossa mente. Não precisamos pensar com Deus? É o Espírito Santo que vai fazer com que a gente pense com Deus. Então, esses erros que a gente acha que cometemos e que são irreparáveis, que a gente se lamenta uma vida inteira, às vezes, por eles só nos mantêm na ilusão da separação. Só nos mantém na ilusão de que o erro tem poder, de que somos desconectados, vulneráveis. Ele só nos mantém nessa ilusão que não representa a nossa verdade. Então, esse capítulo da cura e da integridade, onde nos convida a decidir a favor de Deus, a chamar pelo amor de Deus, a fortalecer essa ideia, para que essa luz ganhe um espaço muito grande dentro da nossa mente, porque a gente vai compartilhar, é um capítulo maravilhoso, que nos direciona mesmo. Porque eu quero ouvir o Espírito Santo, mas se eu nunca quero mudar a minha forma de pensar, se eu deixo os meus julgamentos sem nenhuma visão, sem nenhuma ação, se eu penso sobre aquela pessoa da mesma forma, continuo com os mesmos julgamentos, a minha mente está ali fechada, eu não vou ouvir a voz de Deus. A luz não vai estar dentro de mim. Eu não vou estar compartilhando e nem aumentando em mim. Eu vou estar aumentando, sim, as minhas crenças, falsas crenças nesse eu individualizado que tanto me atrapalha e me amedronta. Quando a Cláudia chamou pelas margaridas, quando a Cláudia falou, eu aceito as margaridas aonde elas foram plantadas, ela chamou pelo amor de Deus. Ela chamou pela paz de Deus. Ela chamou pela vontade de curar. Quando eu resolvi deixar aquele pensamento ser curado e chamar, né? Vem aqui, Espírito Santo, arruma essa situação que eu quero paz. Ela conseguiu desfrutar das suas margaridas. Mesmo não tendo sido daquela forma como ela achava que deveria ser. Ela conseguiu perceber que o desfrute da beleza daquela flor, do compartilhar daquela situação, não deixou de ser maravilhoso, porque naquele momento o ego atrapalhou o fluxo. O ego falou primeiro, criou discórdia, mas ela buscou pelo amor de Deus. Ela buscou a resposta certa. Sim, Jefferson. Eu queria pedir uma gentileza para Cláudia, se ela puder tirar uma foto das margaridas e botar no grupo, vai ser bem legal. Sim. Só para a gente ver. Hoje mesmo, meu marido, eu estava aqui dentro, meu marido chamou, vem cá ver as mudas de margarida. E eu fui lá olhar as mudas de margarida, cheio de esterco, ainda não tem uma florzinha, é só as folhas ainda. Não tem. Eu acho que vai aparecer lá na primavera, em setembro. Claro, agora e a é hora só que as aparecer, tu manda Isso, pra eu vou gente. tirar. Por enquanto é esterco e folhas. Mas tá valendo. Elas estão nas... Por enquanto é esterco, folhas e vocês em paz. Isso.
e as margaridas não mais causando briga. E eu quero saber se alguém teve alguma situação hoje que incomodou. Quero saber se alguém quer compartilhar alguma situação que deixou intrigado, que tirou do eixo, que está tirando a tua paz. Alguém teve hoje alguma situação assim? Ou todo mundo teve um dia, como diz meu amigo Jefferson, leve e tranquilo? Tranquilo e sereno. Tranquilo e sereno. Sensacional. É um Tranquilo e flu- sereno, mais ou menos. Quando está muito tranquilo e sereno, eu até desconfio, porque assim, olha, tu não tá vendo. não, é quando vem, Porque é impossível nessa altura do campeonato nós estar com dias só tranquilos e serenos, porque quanta coisa para curar aqui. não, mas quando vem alguma inquietude, eu já estou habituado que tu nos ensinaste a chamar o Espírito Santo na hora, para não deixar. Como é que está essa experiência, Jefferson? Tu Hã? desenvolveu, eu quero que tu compartilhe conosco a experiência que tu está tendo nos teus dias, né, no modo geral, como você está aumentando essa ideia da união, né, chamando pelo Espírito Santo. Na verdade, o que você está fazendo, como você fala, quando eu percebo inquietações, eu chamo o Espírito Santo na hora. Então, você está chamando pela ideia da cura, da paz, do amor de Deus. Você está chamando algo além para vir curar a tua forma de pensar. E isso vai aumentando cada vez mais, não é? Você vai ficando cada vez mais sensível a isso. Porque duas coisinhas só, dois comentários a respeito do que foi falado hoje. Contrariando as leis da aritmética, realmente o amor, a compreensão, o entendimento, ele se multiplica quando se divide, né? Então, se eu divido isso, eu tenho isso multiplicado em mim. E isso é uma verdade, é uma lei universal. Muito bacana relembrar isso e compartilhar isso com todos, né? Há muito tempo atrás, uma pessoa me ensinou que tem tudo a ver com o que é falado hoje, com o que eu venho exercitando, que quando eu estou numa situação difícil, quando eu estou num dilema, ou numa situação complicada, essa pessoa me disse o seguinte: pensa assim, ó, como Jesus iria atuar nessa situação? Disse que pensar com o pensamento de Jesus, né? Então, isso é uma coisa bacana que tem a ver com esse exercício que a gente vem aprendendo aqui no curso. É não reagir de bate-pronto quando vem uma situação, porque essa é a nossa. A gente fica compelido a reagir, né? A reagir em tudo. Então, pensar um pouquinho, contar até 5, ou contar até 10, pensar e chamar essa compreensão, chamar esse entendimento que sempre vem. Sempre vem alguma luz, alguma dica. Isso, até lá no trabalho, né, Luiz? Esses tempos a gente estava falando isso, porque às vezes acontecia uma situação bem corriqueira. Alguém ligava reclamando lá de uma situação comum de acontecer, e a ideia era tu já responder e tal. Eu disse, não, mas espera, vamos ficar tranquilo e sereno e vão responder com calma. E sempre funciona, porque se tu esperar um pouquinho, a tua resposta vai ser diferente. Tu não vai falar no mesmo tom, não vai falar com a mesma. Enfim, tu vai falar de uma forma mais amorosa e tu vai achar a situação para aquilo. Então, isso é um exercício de fato que eu faço e eu digo, né, que eu estou tranquilo e sereno. Eu busco essa tranquilidade, essa serenidade. É um exercício de É fato, né? isso aí, é um exercício. E assim, Jefferson, é bom que tu tocou, tu mencionou, na parte de tu esperar, enfim, e falar às vezes com outro tom. O que representa, na verdade, é uma mudança na intenção. Então, assim, às vezes a gente vai reagir, tá? O impulso vai ser defensivo, não tem problema. Isso faz parte no início. A gente está em desenvolvimento, estamos iniciando. Então, assim, ó, muito das nossas interações vai ser na reação. A pessoa vai falar com você, você vai devolver na mesma moeda ali na hora, ou então você já vai impor o que você pensa na hora. Muitas vezes na hora vai acontecer. Só que quando ele fala que o Espírito Santo é a resposta, é porque você
em algum momento se deu conta após e você quer mudar a tua intenção. Você mudou a intenção do teu coração. A partir do momento que você muda a intenção, não, peraí. Eu tô aqui angustiada porque assim, essa resposta que o ego nos faz dar, ela nos deixa transtornada. Transtornado que eu digo assim, ó, tu não fica em paz. Tu vai ficar inquieto, tu vai ficar com culpa, tu vai ficar chateado, vai vir nó na garganta. Não adianta. Ele vem acompanhado de uma emoção ruim. Então, quando você perceber que esse teu comando te causou essa emoção, né, esse teu estado emocional, aí que você vai chamar, né? E você vai fazer uma mudança de intenção. É essa mudança de intenção na mente que transforma tudo, porque o Espírito Santo é uma mudança de intenção. Eu estou agora com a intenção de pacificar isso, de abrir mão dessa forma como estou vendo e chamar, né, a expiação na minha mente. Eu quero mudar a minha intenção. E é um processo que a gente vai desenvolvendo. E, como eu falei, quanto mais a gente faz e compartilha essa mudança de intenção, mais vai aumentando essa vontade dentro de nós. Essa ideia vai ganhando força dentro de nós. Até que você não quer mais sentir uma emoçãozinha negativa dentro de você. Você fica muito sensível e você fala: opa, Espírito Santo, vem aqui e assume tudo, porque eu aqui tô escutando. Foi muito interessante, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência domingo. A gente foi para um churrasco e eu acordei pela manhã e a gente tinha programado de sair mais cedo e eu não conseguia acordar mais cedo do que eu queria. E, e eu não consegui fazer o meu momento de oração, porque eu tenho de manhã um momento de oração onde eu coloco onde eu chamo essa intenção para o meu dia e coloco a minha mente mais atento e vigilante. Mas tudo bem, eu saí e aí a gente ia fazer um churrasco e a amiga que estava indo lá no local do churrasco pediu para a gente levar espeto e grelha. E aí eu pedi para o meu marido ir lá pegar o espeto e a grelha, que estava no hobby box na casa do pai e da mãe. E aí ele chega lá com uma grelhinha, que não era a grelha oficial e nem os espetos, com uma grelhinha toda velha, enferrujada, falando que ia levar com aquela grelhinha. Eu olhei e falei, ué, cadê? Eu já me irritei na hora já veio, o que que vem? O ego. Tá, tu não tá querendo que a gente leve no churrasco os amigos esse espeto, essa grelha? Toda... Calma, minha lindinha, calma. Eu, não, né? Vamos voltar lá. Eu queria voltar. Não, aquele hobby box não tá. Eu olhei e falei, tu olhou? Porque ele olha daquele jeito masculino de olhar, né, meninas? O ego. Ah, o que é isso? Vamos deixar o ego falar um pouquinho agora, nesses 5 minutinhos? Vamos, Espírito Santo, dá uma pausa para nós aqui. O Tá. jeitinho masculino de procurar as coisas, né? Aí eu falei, tu olhou? Olhei. Falei, não, mas nós não vamos com essa grelha. Aí eu começou a me irritar. Aí eu já comecei a perceber, tô irritada. Aí eu assim, vamos voltar? Não, nós já estamos, temos que ir, já tá no... Vai dar tudo certo. Eu falei, mas essa grelha tá toda suja, não tem nem o que limpar lá, essa... Vai dar... Não, eu trouxe uma esponjinha. Mas tu trouxe detergente? Eu comecei. Não, não trouxe detergente. Falei, poxa vida, essa grelha é suja, sem detergente. Aí eu falei, poxa, mas sem detergente, essa grelha... Tem que estar lá esses espetos, volta lá. Não. Aí eu comecei a me irritar. E aí, na hora, eu comecei, opa, tô irritada, peraí, que o eguinho tá muito no controle aqui, peraí. Parei, olhei para aquela grelha, abracei a grelha, abracei aquela grelha e comecei a conversar com o Espírito Santo. E aí eu comecei, pera, já parei ali. Falei, não, Senhor. E veio para mim muito forte na minha mente, você não vai roubar o lugar de Deus. Você não vai roubar o lugar de Deus. Eu falei para mim. Eu fui falando para mim, vinha isso para mim falar. Eu falei, não, Espírito Santo, peraí que eu tô aqui. O ego tá dominando e eu não quero ele hoje. E não é ele que vai estar aqui hoje. E eu comecei, tu não vai roubar o lugar de Deus. E eu comecei a acreditar, e eu comecei a mudar, ele veio e eu, tipo assim, vai dar tudo certo. Eu já parei com
com a coisa que tem que voltar para pegar o espeto, que tem que voltar para pegar a grelha, e eu já parei de me irritar, de achar que aquilo ia ser um desastre, de achar... E eu fui voltando a mim e ao meu estado natural, ao estado que Deus quer que eu esteja, em paz e feliz. E aí ele olhou para mim e ainda me disse assim, depois da minha oração, minha lindinha, eu vou fazer milagre com essa grelha. Aí eu assim, eu acredito em milagre. Agora tu me botou no lugar certo. Acredita em milagre. Vai sair um milagre com essa grelha. Aí a gente foi pro churrasco com a grelha. Mas foi um sucesso o churrasco, aquela grelha fez milagre. Mas no fundo, qual foi o milagre? Eu voltei a estar em paz na mesma hora. Você entende que uma situação ela pode te tirar por um tempão. Eu podia, antes de eu chamar pelo Espírito Santo, eu podia ficar ali irritada com ele, xingando ele, que ele não sabia procurar, que ele não sei do que é tudo eu que tenho que fazer, que se não fosse... E a minha mente ia estar dando mil justificativas para mim estar ali braba, irritada, sem desfrutar, tirando a minha paz, simplesmente para tirar a minha paz, né? Porque no fim tudo dá certo, a gente sabe, mas é, é que a gente entenda isso, que o Espírito Santo é essa força que ela vai vir para você, e ele não vai mais permitir com que você fique ali, naquela autocondenação, naquele mimimi da tua mente. Você reconhece que aquilo é falso. Aquilo fica nítido, tipo assim, deixa eu tirar esse ego daqui. E tipo assim, você não vai estar aqui, não. Não é você que vai estar habitando aqui hoje. E aí as coisas fluem a partir desse chamado. Então, eu quero compartilhar, já que vocês não compartilharam, né? Eu tive um calinho pisado ontem, mas já vi, falei, sai, né? E é para isso que a gente tem que estar atento. E é bem isso, são em coisas do dia a dia, do cotidiano, quer ver com o nosso companheiro, quer ver com quem mora com a gente, quem vê com quem está no nosso dia a dia. Meu Deus, é o melhor espelho para a gente começar a curar a mente. A gente vai falar sobre isso ainda. Sim, meu amigo. O Camila, só lembrando, não sei se tu vai lembrar do encontro do dia, que agora tem data, né? Do dia 5. Muito bem lembrado, amores. Eu já quero primeiro que vocês saibam que vamos fazer uma imersão maravilhosa que ele está preparando para nós no dia 5 de julho. 5 de julho, em Antônio Carlos, num sítio, num lugar lindo, né? Natureza. Natureza é o que mais luxuoso existe, na minha opinião, o que pode ser de melhor e mais luxuoso nesse mundo de Deus aqui, nessa terra, é a natureza. É um lugar com a natureza linda, onde a gente vai estar juntos e trazendo muita conexão e aprendizado. E eu quero que vocês já reservem a data, tá? A gente vai mandar a arte, o convite com os maiores detalhes. Hoje eu só estou trazendo a data. É 5 de julho, então ainda tem um tempinho aí, é num sábado. Vai iniciar, né, a partir das 8 ali, o pessoal das 8 às 9 vão chegar, que os nossos momentos vão se iniciar às 9 da manhã e vai até o finalzinho do dia. A gente está preparando um dia maravilhoso aí, tá bom? 5 de julho. É Antônio aniversário. Carlos é uma cidade? Ai, Luiz, dia 5 de julho, aniversário do Luiz. Que Ah, presente, ele vai, Luiz. ele vai Vai ter até comemorar. bolo, vela, Vai. Vai. mais Aí, luz. é, Ah, que que legal. bom. Tu vai passar o teu aniversário se encontrando com o Luizão, o teu Luiz maior. Fala, Jefferson, te interrompi porque eu vi a mensagem do Luiz aqui. Não, eu ia falar da mensagem do Luiz, do aniversário dele. Show de É isso? bola, Luiz. Vai ser maravilhoso. Então é isso, meus amores. Alguém mais? Alguma dúvida? Bom vê-los, bom tê-los aqui. Que a ideia, que a motivação do Espírito Santo cresça em suas mentes, que ele os acompanhe nestes dias, quando a gente tem tanta turbulência, quando a gente tem tantas dúvidas, quando a gente
segue tanto já o nosso condicionamento, que faz parte, que a gente nunca esqueça que essa luz está aí para ser compartilhada e aumentada para ti, para o irmão e para nós todos, para o mundo. É a nossa parte, é a nossa parte. Vamos levar essa luz conosco em todos os momentos e em todos os lugares. Essa ideia precisa ganhar força. A ideia de Deus, a ideia do amor precisa ganhar força. Vamos compartilhá-la. Combinado? Fiquem em Deus, meus lindos. Hoje foi até mais um pouco, né? Mas tudo bem, tá bom demais. Se deixar, eu fico até amanhã, tá? Vocês vão me cortando aí. Beijo, boa semana, amados.